Olá, meus irmãos, a paz do Senhor para vocês. Mais uma vez aqui, programa 2, podcast 316, com vocês novamente. Quero agradecer a vocês aí, a companhia mais uma vez, de estar aqui conosco. Hoje a gente está trazendo mais um convidado, é mais um pastor da nossa cidade e a gente já vai apresentá-lo. Mas dizer que o 316 Podcast é um oferecimento da Livraria 316, aqui na nossa cidade, em Campina Grande, já há 17 anos, né? Estamos aqui na Vidal de Negreiros 75, no centro da cidade, e com apoio também da Igreja 24 Horas, que é um aplicativo para igrejas. Você que é pastor, você que é líder, conheça o Igreja 24 Horas. Vai ajudar bastante na sua igreja, na sua comunidade, enfim, no seu ministério. E também do Paraíba Cristã, que é a nossa página agora, página de eventos, página de instituições, seminários, enfim, ações sociais. Então, se você quiser se inteirar, conhecer melhor, um seminário, eu queria saber a programação das igrejas aqui na cidade. Enfim, você entra lá no Paraíba Cristã, a página no Instagram, e segue lá e acompanha tudo que está acontecendo no estado da Paraíba, tá bom? Sem mais delongas, vamos lá. Quero apresentar o nosso pastor Darquinho, pastor Batista, não é isso? Graças a Deus. Como diz o pastor Jeremias Pereira, Batista com Batista com P. Batista original, isso, né? E é uma honra estar com o senhor aqui, pastor Darquinho. Pastor, como é o seu nome? Porque todo mundo lhe conhece por pastor Darquinho. É verdade. Mas é um grande mistério. O seu nome? Certo. Meu nome é José Hilton. Veja que não tem nada a ver com o apelido, né? Primeiro, cara, agradecer pelo convite, né? Muito obrigado por estar aqui. Para mim é um prazer poder estar aqui com vocês nesse segundo programa, né? Graças a Deus por isso. Sim, meu nome é José Hilton, mas meu pai, quando foi registrar, ele pensou em colocar um nome ainda mais feio. Ele pensou em colocar José Dark. José Dark. Glória a Deus por Dark. Aí o José Dark, como demorou um bocado para poder fazer o registro da criança, o apelido ficou, né? Meu avô deu então Darquinho baseado nesse José Dark. Sim, seu avô resgatou. Até hoje alguma parte da família, os mais antigos, se chamam de José Dark mesmo. Mas aí o Darquinho ficou como apelido, o José Hilton ficou como nome e ficou assim. Graças a Deus pelo Darquinho, pelo né? Darquinho, né? Deu uma tapeada boa no nome. Ficou bom, ficou legal, né? Darquinho. E ficou uma marca sua, assim, de certa forma, né? Eu acho que ficou um nome carinhoso para um pastor. Diferente. Não é? Né? Diferente. Porque eu lembro que na minha adolescência, tinha um pastor aqui na cidade, que eu não sei porquê, né? Como se diz, não sei porquê, cargas d'água, o chamavam de pastor Moranguinho. Eita. E eu não lembro se ele era metodista, presbiteriano, não lembro, mas tinha pastor Moranguinho, né? E eu, recém-convertido, digo, rapaz, Moranguinho, como é que a pessoa chama um pastor de Moranguinho, né? Ele deve ser um pastor muito carinhoso, muito, né? Enfim, então, muito, muito interessante. E Darquinho me remete um pouco isso, de ser um nome carinhoso. Melhor né? que Eu acho que é algo que... certeza. vai ter uma conferência teológica. Quem vai pregar? O pastor Darquinho. Então, Já acho se que já dá, identifica, né? já dá uma quebrada no clima ali, né? Mas muito Dá bom sim. estar com... Eu posso chamar de você, você é jovem, Sem né? sombra Pode de chamar de dúvida. você. Exatamente por essa Talvez razão. seja até mais jovem do que eu, né? Então, É possível, é bem possível, né? né? Somos jovens, somos tão jovens, como diria o poeta. Então, prazer, agradeço por ter aceitado o nosso convite, pastor, estar conosco, viu? A gente já se conhece um pouco, né? Há um bom tempo já. E dizer assim, que a gente pensou no seu nome, até porque a gente gostaria de conversar um pouco. A conversa seria entre amigos mesmo, então a gente queria conversar um pouco sobre vida cristã, sobre igreja. E eu acho que seria uma conversa leve no bom sentido, né? Não quer dizer que seja menos profunda, mas uma conversa agradável. Eu acho que é o que a gente precisa, né? Conversar sobre temas tão caros para a nossa fé, mas de forma agradável. Então, eu queria perguntar assim, como é que o senhor chegou ao Evangelho, ao conhecimento de Cristo, nosso Salvador? Como é que se deu? Nasceu numa família cristã? Nasci. É aqui de Campina Grande mesmo? Eu nasci num lar cristão, né? Então, assim, o contato com a igreja foi desde cedo, desde menino.
E boa parte desse contato com a igreja, com o evangelho, foi na Igreja Batista em Bodocongó, na qual eu pastoreio hoje. Olha que coisa interessante. Deus tem umas ironias, assim, né? Parece que Deus é bem-humorado, né? Ele é bem-humorado. Então, veja, eu participei muito quando criança daquela igreja, né? Também fui algumas vezes para a primeira igreja batista. Na adolescência eu me afastei mais. E quando houve a conversão mesmo, aos 16 anos, foi na Igreja Batista Nacional. Também lá no bairro, né? No bairro. Sim, Civil Cabral, por ali. Quando houve a vocação, quando houve o chamado da vocação, quando eu percebi esse chamado da vocação, a porta que me abriu foi exatamente da Igreja Batista em Bodocongó, da qual eu passei minha infância, né? Então, o meu contato com o Evangelho iniciou-se ali mesmo, de verdade, quando criança, né? Mas a conversão, a compreensão mesmo da mensagem do Evangelho, a fé como um dom de Deus, eu consigo perceber que isso se deu ali por 16, 17 anos, né? Sim. Nesse contexto aí. Já batista, né? Sim, já batista. Sim. Só que uma batista mais avivada, igreja mais renovada, né? Depois, quando eu fui me definir teologicamente, é que a gente foi para a batista mais tradicional. Mas essa é a minha origem. Batista do começo ao fim. Do começo ao fim. Certo. E o senhor falou aí da sua vocação, do seu chamado, né? O senhor tinha quantos anos quando foi chamado ou quando percebeu que seria realmente a sua vocação, seria vocação ministerial mesmo, pastoral? Rapaz, essa pergunta é boa, eu vou dizer por quê. Porque muita gente fica com dúvidas sobre essa questão da vocação, Isso, né? Como é que se dá a vocação? Cada experiência é diferente uma da outra. Mas veja, eu comecei a namorar uma moça da Igreja Congregacional Central. E os pais dela faziam parte da Missão Evangelizadora do Nordeste, que você conhece bem, né? Faz parte da sua igreja lá. E eles precisavam, então, viajar praticamente todo final de semana. E eu, querendo ficar próximo da moça, terminei indo viajar com eles. Bem intencionado, né? Bem intencionado. Claro. Veja só como as coisas de Deus funcionam, né? E aí, nessas andanças, uma certa vez eu não pude ir, eu tinha marcado já com o pai dela, que eu iria e tudo mais, e eu não pude ir por uma razão que eu não me lembro agora, não recordo. E aí ela me ligou e disse assim, você não vai hoje não? Eu disse, vou não. Ela fez, olha, papai não gosta dessas coisas, você marcou um compromisso, é bom que você vá e tal. Eu disse, olha, não, diga a ele que eu não vou poder ir por essa e aquela razão, mas eu estou pronto para qualquer coisa, para pregar, para trocar o pneu do carro, se for necessário, para empurrar o carro. Mas eu disse isso no tom da brincadeira, né? Dentro do contexto da brincadeira. Ele levou a sério. Então, posterior aí, numa situação que ele precisou ir viajar também, eu fui com ele. Ele disse a mim, olha, o pastor que ia pregar não pôde ir, se você pode pregar então, porque você disse que pregava. Uau! Que maravilha! E aí eu disse, meu Deus, e agora? Como é que eu vou sair de uma situação como essa, né? Então, para não constrangê-lo, não deixar a situação complicada entre a gente, eu aceitei o desafio e fui pregar. Primeiro contato, aquele contato mais difícil, mas naquele mesmo final de semana eu preguei mais 2 vezes, no mesmo final de semana. Sim. Mensagens diferentes. Então eu comecei a notar que eu tinha uma certa facilidade na transmissão da mensagem. Sim. Obviamente, muita dificuldade na compreensão textual, né, o contato com a Bíblia, mas facilidade na comunicação. Com o passar do tempo, aquilo foi ficando uma prática. Eu viajava com ele e aqui e acolá eu terminava pregando na ausência de um ou outro pastor que era convidado. Daí eu comecei vamos colocar assim, a pegar gosto por isso. Isso foi tomando conta da minha alma. E a carência de algumas igrejas na própria missão foi me deixando preocupado. Eu saí de lá muitas vezes dessas igrejas tendo pregado e percebia que as pessoas ficavam necessitadas demais. E aquilo foi me incomodando tanto, Altair, que chegou a um ponto de eu não conseguir pensar em mais nada. Eu só conseguia pensar nisso. De que maneira eu posso ajudar nesse sentido? Até que uma certa vez, tendo o culto de missões na Congregacional Central, depois de um tempo que eu estava pregando com o pessoal, eu entrei na igreja e ouvi alguém dizendo assim, pastor, pastor. Olha. Eu não olhei para trás, porque eu não era pastor, né? Então... Mas aí alguém disse assim, pastor Darquinho. Aí eu disse, não é possível. Aí eu olhei e vi que era um pessoal de uma dessas igrejas que eu havia pregado. Voltei lá e disse, olha, eu não sou pastor. Eu disse, não, o senhor é pastor. O senhor é pastor, o senhor pregou, nos edificou naquele dia assim, assim. Rapaz, isso foi num domingo à noite. Na segunda-feira, eu cheguei lá onde eu trabalhava numa cooperativa nessa época, e disse, olha, eu vou preparar alguém para ficar no meu lugar, eu vou para o seminário. E foi assim que aconteceu, né? Eu não conseguia mais dormir direito, só pensando nisso, né? Entendendo que Deus, de fato, tinha um chamado para mim nessa área, né? Então, ali para eu volta dos 20 e tantos anos,
Deus de fato me vocacionou e eu percebi que era isso que tinha que fazer mesmo, de fato. Um chamado todo especial, viu? Totalmente. Realmente. Sim, e casei com a moça, viu? Ah, Só pra sim, ficar que claro bom, aí. que bom. Glória a Deus. Casei com ela, Raquel. minha esposa, a Raquel. Quantos minha anos já de esposa. casado, pastor? Eita, que pergunta legal essa. Raquel vai assistir. Ela vai Mas aí a gente feliz. faz uns cortes. Faz uns eu vou cortes? lembrar. Não. Estevão não tem corte agora, não. 15 anos. 15 anos. Eu sabia que você sabia. Graças 15 a Deus. anos, graças a Deus, graças a Deus. Então, olha só, quase o mesmo tempo da livraria, né? A gente tá casou ali 15 anos atrás. Maravilha, pastor. O senhor também é professor de seminário, não é isso? Sou sim. E aí, como é que se tornou professor de seminário? Fui substituir um outro pastor. Então, sou sempre assim, sempre nas situações, como um no step que entra e não tem tu, vai tu mesmo. Exatamente. Colega de seminário, já estava lecionando num dos seminários de Campina, viajou para outra cidade e, infelizmente, teve que deixar a disciplina na metade da disciplina. E perguntou a mim se eu podia suprir essa carência. Eu disse, eu posso. Seria a primeira experiência de seminário. Nessa situação, eu fui ficando... E estou até hoje há mais de 12 anos. Já, mais de 12 anos. Em seminários aqui da cidade. O senhor é pastor há quantos anos, me desculpe? Eu sou pastor, eu tenho 17 anos. 17 anos de pastor, já. 2 anos a mais do que o casamento, né? É verdade, anos, é verdade. Igreja Batista em Bodocongó, em Bodocongó. É isso? É. Na rua... Florípides Coutinho 242, em Bodocongó. Ok. Que é um bairro da cidade, viu? Esse nome estranho. Sim, aí. Bodocongó. Mas é conhecido indígena. O bairro. mas o nome é conhecido por conta de várias músicas que já se gravaram, é o único, né? que tem, né? É verdade, eu acho que é verdade. Tantas homenagens aí, né? Pelos cantores aí na história de Campina. Enfim, mas aí eu gostaria de fazer uma pergunta. Em relação o seminário, o senhor é professor de seminário, ensina quais disciplinas? Algumas disciplinas, não apenas uma, mas Sim. Já lecionei hermenêutica, exegese, teologia do Novo Testamento, teologia do Antigo Testamento, aquilo que for carência de seminário, algumas análises textuais, né? Sim. Nas livros como Hebreus, Carta aos Gálatas ou coisa do tipo, né? Então, aquilo que o seminário tem de carência, a gente vai, naquilo que a gente se identifica mais, suprindo a necessidade dos seminários. Certo. Então, eu vou fazer uma pergunta agora. Olhe, cuidado. E como é que estão os nossos futuros pastores? Essa pergunta como é que estão os seminaristas hoje, atualmente? Diga aí, como é que Altair, como é que você tem visto, acompanhado os seminaristas? Eu acho que os pastores que nos escutarem agora vão concordar comigo. Alguns anos atrás, seminário era chamado de Casa dos Profetas. Casa dos Profetas, né? É verdade. Eu lembro quando eu fiz seminário, um bom tempo atrás, né, era assim também que se chamava. E a maioria dos seminaristas alegavam alguma vocação. Sim. Né, quer vocação pastoral, quer vocação para missões ou coisa do tipo. Hoje em dia isso não é mais assim, né? A gente tem acompanhado, não só em mas em todos os seminários, que muita gente procura o seminário pela carência mesmo, de entender mais de teologia. Sim. Eu não sei se isso é bom, eu não sei se isso termina revelando a ausência desse tipo de conteúdo na própria igreja, né? Sim. Que às vezes na igreja você não tem o estudo mais aprofundado e as pessoas acham que no seminário vão conseguir encontrar isso. Então no seminário você perguntar no seminário quem acha que aqui é vocacionado numa sala de aula, você vai notar que uma boa parte não entende como vocacionado, né? Sim. Mas está ali no seminário apenas para crescer no conhecimento bíblico, teológico. Sim. Né? Por isso que eu digo, é preocupante também, né? Porque Sim. talvez revele a ausência disso em suas próprias igrejas, né? É verdade, é uma possibilidade. Eu já ouvi de gente, né, dizendo, eu gostaria de fazer um seminário, e eu já perguntei, você tem vocação, você tem um chamado? Não, mas se Deus me chamar, eu quero estar preparado, né? Então também tem essa terceira possibilidade, né? Sim, Alguém pode dizer, eu prefiro estar pronto, né? Para quando Deus me chamar, eis-me aqui, Senhor, já estou pronto. Né? Então tem essa possibilidade também, né? Eu não vejo, quando eu digo que isso é preocupante, eu me refiro em relação às igrejas e suas carências. Entendo. Né? Mas não em relação ao seminário. Eu acho que o seminário deve abrir suas portas para esse público também, que quer crescer na compreensão teológica. Né? E isso é um fato. Eu conheço alguns que entraram com essa compreensão nesses meus anos de seminário. Nós formamos alguns alunos que hoje pastoreiam, que entraram com essa compreensão, de dizer assim, não, eu estou entrando porque eu preciso conhecer mais das línguas originais e tudo mais. E quando começaram a ter contato com o seminário ali, né, e fazer projeto missionário, aí Deus chama e a pessoa entende que foi, de fato, um propósito de Deus, o próprio seminário. Né? Que maravilha. Então, por isso que eu não discordo. Né? Eu acho que realmente tem que ser aberto para
para o público de uma forma geral. Público. É verdade, é verdade. E com relação, eu estava lembrando, tem uma frase, acho que é de Monteiro Lobato, né? Que ele diz assim: um país se faz com homens e livros. Eu vou fazer uma pergunta, mais uma. E uma boa igreja se faz como? Olha que pergunta. Essa pergunta é bem mais abrangente, né? Não dá para ser tão sucinto com ela, não. Primeiro com homens de Deus, isso é um fato, que tem de verdade a compreensão de sua vocação real. Né? A gente percebe que muitas igrejas, nós temos pessoas que ocupam esse lugar de vocacionado, mas que não conseguem exercer essa função da maneira certa, o que torna questionável essas vocações. Então, muitas vezes começa errado por aí. Então, uma boa igreja, ela se inicia por homens vocacionados nesse sentido, né? Na frente da igreja. E com pessoas que sejam, de fato, piedosas, né? Na busca de querer compreender mais de Deus, conhecer mais de Deus, para vivenciar essa vontade de Deus no dia a dia. Né? Então, boas igrejas se fazem assim, né? Sim. De bons homens vocacionados e pessoas que, de fato, são regeneradas e que tenham, de verdade, o desejo de viver uma vida piedosa diante de Deus. Amém, amém. Com relação a... Estava pensando outro dia, sobre essa questão da igreja, tempos atrás, e a igreja contemporânea. Né? Eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu já tenho uma longa caminhada também, né, na fé cristã. Então, por exemplo, a época que eu me converti, anos 90, não sei se foi mais ou menos sua época, anos 90, adolescente. Então, eu me sentia aí, meus amigos, meus irmãos na igreja, eu sentia que havia mais um ardor missionário, eu sentia que havia uma busca, eu quero ler um livro de repente de testemunho, de um missionário que foi para a África, que foi para a Inglaterra, e o outro que deu a vida por Cristo. E eu não sei se a juventude hoje está diferente, se os irmãos hoje, talvez pelos afazeres, né, o dia a dia, tanta coisa para se fazer, a correria do mundo atual, se a igreja tem perdido esse ardor, né, esse desejo de se dedicar mais à obra evangelística ou missionária, ou até mesmo na sua comunidade mesmo, de ser alguém que está ali disposto a ajudar o seu pastor, enfim. O senhor, como pastor, observa isso também ou não? Sim e não. Eu vou lhe explicar a resposta. Talvez a igreja viva de fases. Né? Eu vejo muito isso também. Quando a gente lê a história do passado da igreja, né? E a forma como a igreja vivenciava. Por exemplo, na nossa geração, há pessoas que criticavam a nossa geração. Não tinha tanto fervor, assim, não tinha isso, aquilo. Compromisso não é a mesma coisa. O que está acontecendo com essa geração? E hoje essa pergunta é a pergunta que nós fazemos dessa geração atual. Talvez essa compreensão ela exista. Ao mesmo tempo, é inegável o fato de que vivemos num mundo muito corrido, muito diferente de algumas décadas atrás, de uma geração passada. Há muito o que se fazer, o que ver, o que se acessar, né? Ou seja, as distrações. Há muita distração, essa é a palavra correta, né? Há muita coisa nesse sentido que termina tirando o foco mais da gente, né? Como na nossa época a gente não tinha muito disso. A gente não tinha tanta distração assim. Por exemplo, a internet o advento da internet não era uma realidade como é hoje, né? Essa comunicação veloz como é hoje, a gente não tinha esse acesso tão grande, né? Então, nessa ausência, sobrava-se mais tempo para ler Bíblia, sobrava-se mais tempo para orar, para ir para a igreja, se envolver. Altair, eu era um menino tão envolvido com a igreja que eu digo isso muito na minha igreja, que eu conto nos dedos os domingos que faltei durante todos esses anos de conversão. Eu acho que eu faltei na igreja em razão de doença apenas. Me converti numa igreja muito pequenininha, a Igreja Batista Nacional, uma igreja muito carente, poucos membros. E, por exemplo, os instrumentos da igreja, os aparelhos de som, os pedestais, não podiam ficar no templo, porque podiam ser furtados. A igreja é muito pobrezinha e tal. E meu quarto virava o estúdio. Então, toda vez que era para ter o culto, eu tinha que levar tudo para a igreja e montar. Quando terminava o culto, eu tirava da igreja e levava para casa. Isso eu tinha 17, 18 anos. E eu passei nessa igreja 11 anos, fazendo a mesma coisa em todos os cultos. E era uma igreja muito ativa, então você tinha reunião na terça, na quinta, no sábado, domingo de manhã e domingo de noite. Então você imagina como era eu morava na mesma rua da igreja, próxima à igreja, mas vivia muito isso aí.
Mas na minha época não tinha internet, você não tinha acesso a essas coisas, né? Então facilitava essa minha adesão à igreja, a minha ida à igreja com mais frequência. Então eu acho que há muitas distrações, eu gostei da palavra, há muitas distrações hoje em dia por causa disso, e infelizmente isso tem furtado o nosso tempo. Aquela frase do John Piper, acho que você deve ter escutado ele ter dito isso, ou ter lido, quando ele disse que uma das coisas que as redes sociais vão contribuir, Sim, né? No dia, né? Para fazer naquele dia a gente compreender que não era por falta de tempo, né? Tempo. E isso é uma verdade, né? Então veja que tudo isso pode explicar, né, as razões desse ostracismo, dessa maneira apática de entender o evangelho, de viver o evangelho e a vida de igreja, né? A vida de igreja hoje em dia. Quando a gente fala, por exemplo, dos desigrejados, é uma coisa tão atual, né? A maneira como está sendo visto isso. Na nossa época, não era tanto assim, isso não existia com tanta frequência. E hoje, infelizmente, então, tudo isso tem uma razão também, tem um pouco disso aí como contexto, né? Por trás disso tudo. Sim, sim. O senhor falou aí sobre... Seu quarto virou o quê? Virou um estúdio da igreja. Um estúdio. Já que o senhor falou sobre... Virou um estúdio da igreja. O senhor toca algum instrumento? Não, rapaz, eu arrisquei gaita. Mas eu comprei um violão na época. Eu acho que a gente tem uma gaita aqui. Se quiser dar uma palhinha, a gente consegue. Tem uma gaita aqui, viu? Se a gente quiser. Ainda bem que eu falei a verdade. Falou a verdade. Então, veja, eu comprei um violão certa vez, porque eu fazia composições. Então, eu comprei um violão na intenção de aprender. E eu lembro que eu contratei um professor de violão e na terceira aula ele chegou para mim e disse assim, ô Darquinho, você não quer me vender esse violão, não? Uau. Então eu entendi o recado dele. Eu acho que ele quis dizer assim, já que você não desiste, não tá eu desisto. Se você não quer me vender esse violão, Rapaz. não. E eu, de fato, tive muita dificuldade e ali parei, né? Sim. Terminou que o meu irmão começou a gostar do instrumento e hoje ele vive de música, né? E começou dali mesmo, tocando violão. Mas instrumento não... Fiz composições, sim. Até hoje nós cantamos algumas composições na igreja. Sei disso, já ia perguntar, né? Sua igreja também é conhecida como uma igreja que tem muitos hinos autorais, né? Tem algumas composições próprias, né, da igreja. Mas graças a Deus, pelo menos isso aí sustentou. Né? E sem tocar, né? O que é interessante porque eu não sei fazer poesia, eu não sei escrever. Sim. Eu vou cantarolando, né? E ao mesmo tempo escrevendo e aquilo vai surgindo já com uma música pronta, né? Então, graças a Deus, por isso, pelo menos aí um donzinho a mais. Mas a igreja, vocês usam o hinário batista comum? Sim, o cantor cristão, né? Cantor cristão. E cantam músicas também contemporâneas. Sim. Também, sim, uma igreja que canta música. E autorais. Mas são poucas, não são muitas não, músicas autorais. Sim. E com relação às músicas, os louvores de hoje, contemporâneos, o que é que o senhor tem a dizer? O que é que o senhor acha? Porque... Na minha época era Grupo Logos, era João Alexandre, que ainda está aí, né? Logos, o Paulo César, o João Alexandre, o Milad, né? E a gente eram canções que eu lembro que eu recém-convertido ali, eu li a Bíblia sempre ouvindo esses louvores, né? E a gente se sentia tão assim, tinha um elevo assim, tão maravilhoso, acho que conectava com a leitura da Bíblia, com o momento devocional. E eu não sei se os autores dos louvores atualmente, né? Não tem esse preparo, ou não tem essa vida cristã. E recentemente eu vi uma postagem, né? Que o rapaz colocava algumas músicas e ele falava o seguinte: você sabe quem é o compositor dessas músicas? De cantores seculares. E no final ele revelava que esse mesmo compositor também era autor de vários sucessos do meio gospel. Olha que coisa. E eu disse, cara, que coisa interessante, né? Como é que pode? Então, quer dizer, é mercado... Né? Às vezes é muito mais de mercado, é muito mais um mercado do que um ministério. E na época dos anos 90, pelo menos, a gente entendia que era ministério, né? Mas a coisa foi se atualizando, foi se modernizando, e até a gente chega aqui a uma época que, tipo, virou comércio, né? Isso é algo, assim, preocupante, né? A gente sabe que tem muitas músicas boas, mas... Talvez com a internet, com as redes sociais, e muitas vezes a gente tem assim, presenciado cenas desagradáveis de compositores, de cantores, em certas situações que nos deixam entristecidos, né? Ah, mas fulano disse isso, fulano postou foto desse jeito, e na verdade não condiz com o que se é cantado, o que se é produzido, né? Então parece que a gente volta...
né, ao passado. Não, minha vida cristã aqui, minha vida secular aqui, né? E aí eu lembro acho que foi o Spurgeon que disse, né? Na vida do cristão, nada é secular. É verdade. Tudo é sagrado, Tudo é né? sagrado. Parece que a gente voltou, muitas vezes a gente tem voltado àquela velha máxima da igreja de antigamente que dizia, não, a vida secular e a vida sagrada são duas coisas distintas, né? Seria mais ou menos por aí? E é interessante porque não tem como você desvincular, você termina vendo a vida da pessoa que compõe, por exemplo, né? E aquilo faz você aceitar ou não a música. Exato, é verdade. É interessante. É interessante. Ainda que a letra da música seja completamente bíblica, né, e coerente, e você já cante na igreja, Isso. mas se você descobre alguma coisa a respeito é verdade. do compositor, você já fica, né? É complicado, Altair, falar sobre isso, principalmente eu falar sobre isso porque eu não sou um homem muito de rede social, Sim, né? eu sei disso. Eu não tenho muito esse afã pela internet em si, mas conheço pouca coisa. E do que eu conheço, dos poucos que eu conheço, são aqueles que o pessoal da igreja, muito seletivo, um pessoal muito cuidadoso, traz para cantar na igreja. Então, Sim. assim, é bom porque quando eles cantam uma coisa nova, e eu digo assim, quem é o compositor dessa música aí? São compositores novos. Sim. O que deixa o coração da gente feliz, né? Claro, Coisa boa, tem coisa boa ainda hoje. Coisa né? boa ainda hoje. Mas eu sou nostálgico, igual você. Sim. Né? Você citou o Miller aí. É. A gente podia passar a noite aqui trocando essas figurinhas, né? É verdade. São saudosistas, porque antigamente. É verdade. Né? Mas não tem como você descartar o que você. E você até atrelou a música, a devocional, a oração. Isso. Aí, você falando e eu lembrando aqui. Às vezes eu chego do seminário e no carro, eu ligo o som. E eu tenho uma preferência hoje em dia. Eu gosto muito do Estênio Márcios, né? Gosto também. Aquilo tem que ser maravilhoso. Contador de histórias. Contador de história, um menestrel. Então, eu venho às vezes, entro na garagem de casa e fecho o portão e fico no carro. E a esposa vai até o carro e eu peço a ela que me dê um tempo ali, né? Então, veja, são músicas que ainda provocam isso na gente, né? Às vezes, quando eu quero me estimular para fazer a minha devocional, orar, eu gosto de escutar os Estênio Márcios, alguma coisa dos Vencedores por Cristo, né, que tem mais ou menos a ver com o tema que eu escutei. Olha, isso estimula você na oração. Mas eu acredito sim que hajam, de fato, boas composições hoje em dia. O pessoal tem voltado muito a um projeto. Eu vou acertar, se eu não acertar, tu vai... Me lembra qual é o projeto aí, que Sola... o pessoal está soprando aqui. Projeto Sola. Músicas bíblicas, né? Que a Ademar de Campos, naquela época, tentava fazer ali também. É verdade. Né? Dos muitos salmos que você encontrava nos Vencedores por Cristo. Né? Havia alguns salmos. Tem um projeto do Vencedores que é o LP só de salmos. Só de salmos. Você lembra disso? É verdade. Espetacular, né? Os salmos que você conseguia decorar porque cantava. Olha que coisa maravilhosa. Então, hoje, quando eu escuto muitas vezes um jovenzinho, às vezes um menino, uma criança na igreja cantando as músicas do Projeto Sola, eu fico muito feliz. Porque é o texto, né? É o texto. Às vezes a gente está pregando, isso já aconteceu comigo. Estou pregando na igreja um sermão expositivo, ou seja, está expondo ali, e o menino está ouvindo eu expondo a música, né? E às vezes ele fica cantarolando a música quando termina o culto, né? E veja como isso é benéfico, né? Para a igreja, essa compreensão. Agora, óbvio, tem coisa ruim, tem coisa mal feita, tem heresia, é claro que tem, né? Mas a igreja bem treinada para identificar isso, ela consegue fazer passar essa peneira e ficar com aquilo que de fato edifica, né? A gente é que tem que ter o compromisso, quando eu digo nós, eu estou me referindo aos líderes da igreja, né? De edificar bem a nossa igreja num contexto teológico, né? Para que dessa maneira ela consiga fazer essa filtragem aí. Consiga entender assim, não, isso aqui, por melhor que seja de maneira melódica, pensando dessa forma, mas a letra não condiz com a verdade. É verdade. Então a igreja, ela consegue fazer isso, ela precisa ser treinada para isso. Senão fica uma igreja pragmática, né? Fica. Eu já cheguei em igrejas que prego determinados temas, mas a música desfaz o que eu preguei. Olha só. Né? Tanto antes como depois. E é incrível a insensibilidade, porque antes tudo bem, o cara sabe que eu vou pregar, e cantou uma coisa ali e eu fui ouvindo e, meu Deus, né? Quando eu pregar, vai desfazer isso aqui. Eu me contei para não falar da música. Fico lá me controlando para não comentar nada sobre a música, né? Mas aí vem a mensagem, quando termina a mensagem, aí o grupo tem uma ideia de vamos cantar baseado nessa mensagem. Meu Deus, e às vezes é uma coisa que tem nada a ver. Às vezes quebra aquilo que você falou, né? Então acho que o senhor deve vivenciar algumas situações, como o Hernandes falou certa vez. Que ele disse que quando ele, claro, viaja muito, prega muito em muitas igrejas, e ele diz que conhece a teologia da igreja a partir dos louvores que a igreja canta. Seria mais ou menos assim. Seria sim, não é? Seria sim. Tem algumas coisas que são cartões postais da igreja. Liturgia da igreja,
não é? É um cartão postal. Você entende a compreensão de culto da igreja pela sua liturgia. E a música é uma dessas questões. Né? E muito do que fica no coração de quem está cultuando a Deus lá é o que é cantado. É por isso que tem que ter muito cuidado. A música, ela usar uma palavra mais simples, mas a música, ela tem essa magia, digamos assim. Ela tem essa mágica, né? É verdade. É por isso que a música que você escuta, por exemplo, quando você está fazendo um exercício físico, é de um tipo, a música que você usa para orar é de outra maneira, né? Então, essa música de igreja, ela tem esse poder, tem esse potencial de fazer com que a mensagem fique no coração das pessoas, né? Então, ela tem que ter muito cuidado com a música por essa razão, né? Tem que ter muito cuidado. A música é interessante. Eu já li sobre isso, que falando de música geral, né? Que já fizeram estudos, né? Acho que nos Estados Unidos, que, por exemplo, às vezes você está nessas lojas aí de departamentos, né? C&A, enfim. E aí, de repente, você tá lá e, de repente, tá uma música tocando lenta, tranquila, mas aí daqui a pouco eles mudam totalmente e a música acelera. E aí, isso é de propósito, porque quando eles querem acelerar o processo, por exemplo, agora é final do ano, então eles querem que a coisa ande mais rápido, que as pessoas tomem decisões mais rápidas, então eles colocam a música mais acelerada. Isso faz com que a coisa gire mais rápido e, consequentemente, eles vendem mais ainda porque a coisa anda. Sabia disso? Não. Pois é. Então, porque é o poder da música, né? Então... Para um fone de ouvido para a esposa aí. Para a esposa... Olha, brincadeira. A Raquel tá nessa câmera de olho do senhor, viu? Cuidado. Mas muito bom, bem interessante. Mas isso é interessante, né? E aí, eu estou falando de culto, né? Falou do Domingos... O senhor era muito assíduo nos cultos, eu também era muito assíduo e tal. Mas, assim, em se tratando de culto, né? Você fala de liturgia, em relação ao culto ao dia do Senhor, né? Muitas vezes as pessoas, eu vou cultuar em casa. Eu vou ficar aqui em casa, tá transmitindo o culto, né? E o que dizer a essas pessoas, pastor? Rapaz, não há como você entender isso como um culto. Né? Uma vez que a gente tem a experiência da conversão, veja, uma das razões da nossa conversão é que Deus procura adoradores. Né? E esses adoradores são chamados para adorar a Deus juntos. A comunhão está dentro do contexto da própria adoração. Né? A igreja junta. É como seus filhos que aceitam a convocação. Né? Ele nos convoca para estarmos juntos adorando a Deus. Então, a não ser que seja por uma razão muito grave, como aconteceu na época da pandemia, né? Não fazer isso é não ouvir a convocação de Deus para a adoração. Nós precisamos estar juntos, viver as experiências juntos como igreja do momento da adoração. Né? Então, há muito tempo que a gente deixou de ser meros espectadores de um culto. Então, parece que a turma quer voltar a esse quadro, né? Voltar a assistir o culto, né? Isso é um termo que a gente usa muito, né? É comum, né? Eu fui assistir o culto. Vamos lá, Altair, na nossa igreja, você assistiu o culto, como se o culto fosse uma peça teatral, verdade. Né? Um filme que está apresentando no cinema. Não, eu não sou um mero espectador, né? Eu sou um adorador. Eu não vou assistir, eu vou prestar culto a Deus. Será que talvez por isso se introduziu palmas nas igrejas? Eu digo assim, palmas não na hora do cântico. Eu entendo aquela do final, que é para... quando de repente termina um louvor... Sei. O pessoal do nada entra com uma salva de palmas. O pastor terminou de pregar, porque eu lembro que quando os pastores terminavam a pregação, não eram as palmas que se ouviam, era aleluia no mínimo, glória a Deus, lágrimas amém, também, né? Choro de a gente alguns. Via lenços sendo tirados dos bolsos e das bíblias, né? E de repente hoje a gente nada contra palmas, viu, meus irmãos? Eu ia dizer a mesma coisa agora. Nada contra palmas, mas assim, eu preferia ver lenços sendo tirados das bíblias, dos bolsos, das bolsas das irmãs, do que ouvir palmas, né? Então, será que talvez por isso esse entendimento de que eu vou assistir o culto e depois eu vou aplaudir? Eu não sei se está relacionado. Eu acredito que não. Há uma carência, às vezes, de trazer algum movimento novo para a igreja, né? De movimentar a igreja de alguma forma. E como o Altair falou, eu não consigo encontrar respaldo para uma coisa ou outra, proibir isso ou deixar que isso aconteça. Claro. Não há nada que interfira isso aí. Eu já vi situações em que foi uma boa pregação e no final da pregação as pessoas, de forma espontânea, aplaudiram. Mas o problema do aplauso é que
a gente fica meio confuso. O pastor se envaidece? Não é? A Pode se confusão envaidecer. é essa. Pode se envaidecer, ele pode achar que a palma... E não tem essa impressão? A gente tem essa impressão. Terminou a mensagem. Porque termina uma apresentação, quando as palmas vêm para quem se apresentou. Exato. Você termina uma pregação, para quem são essas palmas? Tanto é que quem muitas vezes puxa essas palmas precisa dizer, olha, vamos aplaudir a Jesus. É verdade, tem que se dizer. Então, assim, é uma coisa dispensável, né? Para não a nossa cabeça já é uma cabeça muito confusa, muitas vezes, na hora do culto. Então, tem determinados movimentos que são completamente, ao meu ver, completamente desnecessários na igreja. Agora, isso aconteceu dentro desse contexto, eu não sei se surgiu por essa razão. Sim. Pode envaidecer, se torna meio teatralizado a coisa. Sim. E a gente tem uma tendência muito grande ao emocionalismo, né, a teatralizar o culto demais. Sim. Então, tudo aquilo que ajuda você a tirar a racionalidade do culto, né, isso para mim, tem que ser evitado. A gente precisa evitar essas coisas. Voltar para a simplicidade do culto, a solenidade do culto. Quem me escuta, por exemplo, em seminário sabe que eu falo muito dessas coisas, né? Tem um aluno seu aqui, viu? Tem um aluno meu aqui, sabe? Tem 2 aqui, né? Tem 2? Sabe que a gente fala muito dessas questões. Né? O culto precisa ser centrado em Deus. Né? A gente tem que ter muito cuidado para que não se perca a racionalidade do culto. Porque diferente de Altair, que está aqui na minha frente, ele não consegue ler minha mente. Você não consegue sondar meu coração. Eu posso estar ouvindo seus comentários aqui, mas ao mesmo tempo está pensando o que é que eu vou fazer daqui, vou terminar o podcast, hein? Vou passar em tal lugar, vou precisar fazer isso e aquilo. Né? E até mesmo em suas perguntas, eu posso muitas vezes estar encenando o que estou entendendo aqui, ou dando ouvidos a você. Né? Aí, imagina, por exemplo, se você me faz uma pergunta dessa, eu peço para que você repita, porque eu não estava prestando atenção. Olha só, Não parece um descaso, né? Mas é mais ou menos isso que a gente faz muitas vezes no culto. Né? A gente está no culto cantando e pensando em outra coisa, está no culto ouvindo um sermão e de repente a mente vagueia para outro lado. Então, tudo aquilo que atrapalha a nossa racionalidade no culto, eu acredito que precisava ser retirado. Né? A gente tem alguns princípios que devem nortear o nosso culto. E eu acho que a racionalidade é um deles. Precisa ser um culto mais racional. Deus sonda o nosso coração. Né? Ele sabe o que é que eu estou pensando ali. E isso acontece com todo mundo. Com todo mundo. Por exemplo, eu me pego às vezes na igreja, e antes da pregação está lá o pessoal cantando, eu lá envolvido na música, e vou pensando no que estou cantando, né? E ali vou adorando a Deus. Aí, às vezes eu olho para cima assim, meu Deus, eu preciso botar um forro aqui. Melhor. Eu preciso botar um forro, esse negócio está muito quente. Ou seja, já desconectou completamente, né? Aí quando eu percebo isso, o Senhor, me perdoe. Aí eu volto ali para... Então, se você já tem uma luta muito grande para manter a racionalidade no culto, imagine se você coloca qualquer coisa que termine atrapalhando, distraindo você termina ajudando, dificultando as pessoas no processo de adoração a Deus. Né? Eu vejo muito isso, né? É engraçado que em homilética a gente fala muito disso. Até de quem vai se apresentar, vai pregar, tudo pode chamar a atenção e desviar a sua atenção daquilo que tem que estar, né? Que é onde a sua cabeça tem que estar realmente. Então essas coisas terminam muitas vezes dificultando, né, a nossa adoração, essas agregações novas. Aí. Então deixa eu lhe fazer uma pergunta simples. Diga simples assim, mesmo. Preciso fazer uma definição simples. O que é um culto? Vou tomar de novo. Toma mais uma. Eu vou tomar também. Depois dessa pergunta até deu sede. Uma definição simples, então, sem arrodeios. Eu não vou trazer conceitos teológicos, mas a ideia é prática. Vamos pensar no culto como uma celebração de homenagem, uma homenagem. Certo. Um momento em que, de forma prática, o povo de Deus que vivenciou toda aquela experiência da vida cristã, da busca pela santificação durante toda a semana, né? Nas suas feiras, segunda a sexta-feiras, aí no dia do Senhor, junta-se aquele povo, se junta ali para compartilhar a vida e adorar a Deus. Não é? Então, o culto seria uma celebração em homenagem a esse Deus. A busca por esse Deus nesse sentido. É por isso que o culto não pode ser antropocêntrico, por exemplo. Não pode ter nenhum elemento antropocêntrico. Na nossa igreja a gente tenta evitar essas coisas. Não é? Tudo aquilo que chama atenção para os homens, aquele é um momento de Deus. É um momento onde o povo, de maneira congregacional, não é, adora a Deus junto. Não é? Então, tudo aquilo que pareça ser um desvio da atenção do foco central, que é Deus, a gente tenta evitar. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja, ainda seminarista, né? E tinha o dia do pastor Batista. Oh, que lindo. Lindo demais. É lindo. Mas é legal, claro, é bacana. Isso eu acho que os congregacionais também têm isso aí, né? Eu creio que os presbiterianos também têm. Assembleanos não é? tem. Mas eles queriam fazer isso no domingo. E eu me recordo de um desses dias aí, terem comprado presente, aquela coisa toda. Durante o culto? Sim, no intervalo do culto, ali dentro do culto, certo. No contexto do culto, né?
entre os louvores e a música, alguém vai lá à frente e diz, olha, irmãos, hoje, como os queridos sabem, é o dia do pastor Batista, e o pastor Darquinho está aqui e tal, e aquela coisa. E eu lembro que fizeram isso uma vez ainda, eu fiquei extremamente constrangido, não queria, como eu sabia que eles não tinham uma compreensão muito boa ainda do culto, eu aceitei a situação ali, meio que constrangido, mas aceitei, até ter a oportunidade de educá-los melhor quanto a isso. Né? Hoje a gente ri da situação. Sim. Hoje, aqueles que participaram lá naquela época, hoje ri da situação. O senhor lembra, pastor, quando a gente... Mas tira o foco completamente, né, daquilo que seria o culto. Aquele momento de celebração a Deus. Imagina, por exemplo, no aniversário de Altair, né? Altair que gosta de determinada música, que gosta de determinada comida, que gosta... Ou seja, quem vai planejar o aniversário, o seu aniversário, precisa saber qual é a sua vontade, quais são as suas vontades, seus gostos pessoais e tal e tudo mais. Mas na hora do aniversário, lembra-se que alguém também aniversariou essa semana. Então vamos dividir esses presentes, atenção, você não gostaria, né, Altair? O aniversariante sou eu. O aniversariante é você. Então a mesma coisa, em parte, a gente tem que entender também que não podia ser diferente com Deus, né? O culto é o momento mais especial da igreja. É o momento onde a gente se desliga daquilo que a gente é e faz ali no contexto normal da vida do cotidiano e se encontra como igreja na presença de Deus. Não é? Veja que o dia da expiação em Israel acontecia uma vez no ano, né? E havia uma preparação extrema, cheio de simbolismos, né? Cheio de coisas que eles precisavam fazer para se preparar para o dia da expiação, porque era só uma vez no ano. Né? A gente tem o privilégio de fazer isso num país livre, ainda livre como o nosso, de fazer isso dominicalmente, toda semana a gente reproduzir isso. Então isso tinha que ser feito com muito mais prazer e gratidão a Deus, com muito mais intensidade. Nada deveria, por exemplo, tirar a gente do culto, a não ser que fosse algo realmente extremamente... que não tivesse jeito, né? Por exemplo, eu digo muito isso na igreja. Aquilo que não tira você na segunda-feira do trabalho, jamais deveria tirar você do culto. Aquilo que não tira você da escola ou faculdade, jamais deveria tirar você do culto. Por exemplo, no culto eu tive uma dor de cabeça, não fui para o culto. Ela permaneceu na segunda-feira, mas eu fui para o trabalho. E trabalhei o dia inteiro, e dispensei aquela 1h30 lá do culto. Então perceba que a gente vai perdendo um pouquinho disso, né? Muito em razão da gente não compreender o que é o culto, né? A dimensão disso, a magnitude do que é cultuar a Deus de verdade, né? Então, infelizmente, a igreja perdeu muito disso, né? Perdeu muito disso. Muito em razão das teologias modernas, né? Sim. Essa ideia do culto ser voltado para o homem, dos objetivos do culto. Há pessoas que abrem um culto dizendo assim, quem vem buscar a bênção aqui, perguntar, coisa né? do tipo. Vim buscar mais de Deus, né? Coisa assim, né? Quando, na verdade, você está oferecendo a Deus ali, né? Suas orações, suas canções, aquilo é um diálogo. O culto tem que ser um diálogo entre você e Deus. Aquilo que você faz durante a semana, porque naturalmente eu acredito que você também faça isso. A gente faz isso durante a semana, né? De maneira particular, né? A gente vai para um lugar especial da casa, a gente medita na Escritura Sagrada, no uso do devocional, faz a nossa oração. Aí quando chega na segunda-feira vem eu fulano de tal, irmão cicrano, agora a gente se junta ali, as famílias para adorar a Deus. Né? Isso é uma coisa espetacular, né? É uma grande festa, na verdade, né? Tem uma irmã na nossa igreja que quando encerra muitas vezes a EBD no domingo, aí eu digo assim, olha gente, de que horas é o culto hoje à noite? Aí o pessoal diz o horário, sempre isso virou uma... E ela diz assim, aí eu digo assim, então venham para o culto. Ela disse, não, venham para a festa. Né? Venham para a festa. É com esse ânimo que a gente tem que ir para a igreja mesmo. É uma grande festa de celebração esse Deus. Se eu não me engano, eram os puritanos que diziam que era a Feira da Alma. A Feira da Alma. Não é? A Feira da Alma. Expressão forte, né? A Feira da Alma. O senhor falou aí, o senhor falou das feiras, né? Durante a semana. Exato. A segunda, essa terça, colocação. Tal. Mas o domingo, o dia do Senhor, o primeiro dia da semana, que é uma coisa, pastor, que eu observo também. Geralmente, não vou dizer que todos, né? Mas geralmente você trabalha muito, e todos nós trabalhamos muito nas feiras, né? Segunda, terça, quarta. Aí parece que chega no domingo, parece que às vezes a gente não encara o domingo como o primeiro dia da semana, mas sim como o último. O último dia, estou estourado, estou cansado. Acho que eu não vou para a igreja, não. Deus vai entender. Eu estou cansado, né? Amanhã começa tudo de novo. Quando deveria ser o contrário. Não é assim? É verdade. O primeiro dia da semana. Eu vou ofertar ao meu Deus. Eu vou me dedicar nesse dia aqui publicamente, junto com os meus irmãos. Veja, Não é? Ele morre na sexta-feira.
há um sentimento de abandono nos discípulos, há um sentimento de solidão, há um silêncio, há uma expectativa negativa naquilo ali. No domingo ele ressuscita. É uma festa, porque a ressurreição dele é a garantia da nossa vitória, né? Ou seja, ele é o primogênito dentre os mortos, o primeiro dos que vão passar pela mesma situação, né? Isso acontece no domingo. O que é que a gente faz no domingo? O que é que a gente celebra no domingo? A gente celebra a vida. A nossa vida é celebrada no primeiro dia da semana. Veja, começar a semana celebrando a ressurreição de Cristo, sem esperar a Páscoa para isso, né? Mas fazendo isso todos os domingos. Todo domingo, Altair, precisa ser visto por nós como um recomeço. Todo domingo ele traz a nossa lembrança, o que ele fez para sermos o que somos hoje. Todo domingo isso. Numa contagem, eu digo sempre lá na igreja, é uma contagem, né? Cada domingo é mais um e menos um, né? É mais uma semana que abre ali, que se encerra e que se inicia com outro domingo. Eu sempre encerro, às vezes, a bênção apostólica dizendo assim: o Senhor nos abençoa, que seja assim até o nosso último domingo aqui, né? Até o nosso último domingo aqui. Então, é como se o crente estivesse tirando, me permita a palavra antiga, as folhas do cromo. O velho cromo. Vocês aí que são jovens, geração Nutella, como você diz, né? Cromo é aquele calendáriozinho. É o calendário, né? Que colocava-se na parede e puxava folha a folha. É como se cada domingo você tirasse essa assim, é menos um. E ele deixou isso, ele deixou essa expectativa. Quando ele esteve aqui com os nossos irmãos lá e disse: olha, eu desejei muito essa ceia com vocês. É verdade. Não é? Porque isso, e eu espero que isso aconteça até o dia em que vamos estar juntos novamente para cear, não é? Então é isso que a gente precisa ver o domingo dessa forma, né? Celebrar o domingo assim, ter o prazer, por exemplo, do pai de família fechar a casa, né? Como diziam os mais antigos, trazer a chave de casa, né? Com sua esposa e seus filhos, fazer com que a criança tenha acesso à escola bíblica dominical e compreenda já a palavra de Deus desde o início. Olha as oportunidades que temos. E eu fico triste com o nosso país, porque o nosso país é livre ainda, né? É livre. Nós temos templos em nosso país, templos abertos, temos escola bíblica dominical, tem igreja que praticamente tem programação quase todos os dias. Né? Então veja, que privilégio Deus nos dá. A palavra do Senhor nos diz lá em Apocalipse que a perseguição ela vai chegar, ela já se avizinha, e a gente sente isso. Ela vai acontecer. E eu pergunto, por que o nosso país ainda goza dessa liberdade? Quando muitos dos nossos irmãos não têm essa mesma liberdade. Talvez porque Deus esteja nos dando um tempo para que a gente se prepare para isso. Como é que a gente está encarando esse tempo? Como é que a gente encara... Basta você entender como é que a gente encara o culto. Como é que a gente encara a nossa vida devocional. A igreja não tem se preparado para isso. Ela está desperdiçando esse tempo de misericórdia de Deus para preparar melhor a si mesmo e as futuras gerações dos crentes que vão passar por esse perrengue todo aí, né? É isso. É verdade. O senhor falou aí, e eu estava lembrando aqui desse livro. Né? Trouxe aqui para o cenário, mas ele diz assim: Jesus não é quem você pensa. Um título curioso, né? Jesus não é quem você pensa. Quem é Jesus, pastor? Olha, que bom, essa pergunta é muito boa. Ele é Deus. Mas essa resposta isso aqui é muito óbvio, é muito simples. É não. É não porque a Trindade sempre é algo muito difícil de se falar. E às vezes a própria cristandade entende mal o papel dele e quem é a pessoa dele. Quando você olha para Jesus sofrendo nos evangelhos, você esquece do Jesus na hora que ele se transfigura lá no monte. Quando você olha para Jesus morrendo na cruz, você esquece do Jesus de Apocalipse. Que é de onde parte todas as ordens e as orientações. Você olha para o Jesus que morre em João, lá no final, mas não vê o Jesus do começo, quando era o verbo e que fez todas as coisas e criou todas elas, e sem ele nada que foi feito se fez. Então, esse Jesus é Deus, que por pura misericórdia se encarna, habita entre nós para resolver um problema que a gente não tinha condição de resolver. E é assim que a gente precisa encará-lo, né? Eu às vezes me deparo com pessoas que dizem assim: não, eu sou muito temente a Deus, né? Eu amo Deus, eu sou muito temente a Deus. Agora essa ideia do Cristo aqui não...
Veja, ele é a exata expressão de Deus Pai, né? Rejeitá-lo é rejeitar o próprio Deus. Então, é essa compreensão que a gente precisa ter de Cristo, né? Essa compreensão. Eu lembro uma vez que alguém da minha igreja disse assim, pastor, eu fico tão incomodado quando eu vejo programas de humor e as pessoas fazendo um pouco de Deus. Aí a pessoa disse assim, de Cristo até eu que não ligo muito. Então, veja a compreensão equivocada das pessoas, né? Pessoas da igreja, né? Pessoas que têm acesso à escritura, que têm um certo conhecimento, mas não conseguem muitas vezes entender que ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Vai para o Monte da Transfiguração ali, com todas as suas limitações humanas, dentro daquela compreensão difícil de conceber aquela natureza humana divina dele, é complicado, né? Mas ali naquele contexto ele se transfigura de uma forma tal diante dos seus discípulos que estão lá, né? Que caem de face no chão. A gente precisa compreender isso. Aquelas duas pessoas que aparecem, né? O Moisés e o Elias, né? Que estavam acostumados a falar com Deus no monte e agora escutam Cristo no monte. Olha só. Que coisa, né? Verdade. Ele é o próprio Deus, né? Então é assim que as pessoas precisam entender Jesus. Né? Um Deus que se revela poderoso, criador de todas as coisas, aquele que criou todas elas e que vai destruir no final, na sua vinda, né? Dentro do contexto do seu juízo final, mas é o mesmo Deus que agiu de misericórdia com a humanidade, né? Se fazendo carne, habitando entre nós e se dando em nosso lugar. Né? Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas ninguém o humilhou, ele se deixou humilhar. Né? Ninguém o matou, ele se deixou morrer. Se deixou morrer. Ele mesmo diz, né? Ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou, eu né? dou, né? Voluntariamente. Voluntariamente. Isso é maravilhoso. Interessante o senhor falando aí, né? Sobre... pode até falar de Jesus, né? Mas de Deus não, né? Então, eu costumo também ouvir as pessoas falando muito assim, vai se referir à Trindade, né? Mas não, porque no caso aí Deus, né? Aí Jesus e o Espírito Santo, né? Como se Jesus e o Espírito Santo não fosse Deus, né? Como se ou se fosse menor do que o Pai, quer dizer, Deus o Pai, né? Então, eu sempre costumo dizer, olha, é melhor se referir à Trindade da seguinte maneira, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Ou Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Porque cada um deles, né? Não deixa de ser Deus. Então, seria a forma mais correta, né? Porque às vezes a gente aprende a falar Deus, Jesus e o Espírito Santo. Quando, na verdade, o Espírito Santo e também Jesus, né? Mas dá para compreender a confusão na cabeça das pessoas, porque esse é um tema muito complexo, né, da Escritura Sagrada. A Trindade não é fácil. A gente nunca vai conseguir entendê-la de verdade. A gente entende que é assim porque, de fato, a Escritura revela dessa maneira, né? E ele não tem a obrigação de nos dar todos os detalhes sobre isso. Não tem nada na Bíblia que diga que a intenção de revelar a Trindade é para que a gente compreenda, né? E os que dizem que na Bíblia não tem a palavra Trindade? E não tem mesmo. E não tem mesmo, né? O conceito é criado para limitar essa nossa criatividade de tentar. Mas é interessante porque quem nega muitas vezes a existência de um Deus trino, na oração termina cometendo uma certa contradição, né? Porque eu já vi pessoas que negaram isso em programas de TV e tudo mais, né? Programas de suas igrejas, e batendo ali com muita força a respeito do assunto. Aí no final vai orar. Aí Deus, Deus faz isso, tal e tal. Faz isso, Deus, em nome de Jesus. Eita, já. Poxa, já dividiu. Já. Pelo menos 2 aí já não tem. Porque Jesus disse, olha, pede em meu nome. E foi isso que ele fez, né? Em nome de Jesus. Ou seja, Deus, em nome de Jesus, faz isso. Então você percebe que não há como você fugir disso. O difícil é você entender. Como você não consegue entender, muitas vezes você nega. Mas não é seguro, né? Não é seguro. Se você tentar explicar, você não vai conseguir. Se você negar, a frase está aí, né? Pronta, né? Será condenado por isso. É verdade. Mas é um fato. É verdade. Outra coisa, eu estava querendo... O senhor falou aí sobre a morte, né? O nascimento, a morte de Cristo. Fala um resumo, né? De quem é Jesus, né? E a gente está se aproximando aí de Natal, de final de ano, né? Já montou sua árvore? Já montei minha árvore, Que paganismo. Que paganismo.
Mas na minha árvore não tem duende, não tem Papai Noel, tá viu? vendo aí? E é muito interessante, né? Porque existe entra ano, sai ano, como se diz, e aí vem essa discussão sobre Natal, né? O cristão e o Natal, né? O que o senhor pensa do Natal? Essa discussão é boa, né? E todo ano ela acontece quando É. chega essa época. E a turma não, Não, não se define, não se né, em define, relação né? a isso. Eu entendo a preocupação. Eu acho excessiva, mas eu entendo a preocupação, né? Muitas vezes movida pelo zelo de não errar com Deus e tudo mais, mas eu não consigo compreender biblicamente qual é o grande problema, né, de se comemorar o Natal, de se festejar o Natal, como fizeram os pastores, né? Quando a celebração da chegada do Messias, não é? Eu não consigo ver isso como um grande problema. O problema, às vezes, o foco do Natal, como ele se perde, né? A razão para isso. Qual é a razão de se comemorar o Natal? De se lembrar do nascimento de Jesus, ainda que não seja a data precisa para isso, e as discussões surgem em cima dessa questão, né? Foi em outubro, né? Ele é de Libra. Ele é de Libra, misericórdia, ainda dá o signo de Jesus. Não. É demais. Mas não há uma base bíblica para você não perceber isso como uma coisa benéfica, né? De você parar e pensar sobre o seu nascimento. Eu acho que tudo aquilo que nos faz lembrar de Cristo, parar para pensar nele, tudo isso é muito válido. Que hajam mais datas, né? Sim. Que hajam mais aí natais nesse sentido, né? Que eu lembre dele, celebre sua infância, ainda que tenha pouca informação sobre isso, né? Celebre sua perfeição, né? Vamos fazer o dia para a gente lembrar da perfeição desse Cristo. Eu acho que não há nada absolutamente que me faça ver isso como uma coisa negativa. Agora a gente precisa entender o que a gente pode aproveitar dessa data. Né? Aproveitar. Eu gosto de juntar o Natal com o fim do ano. Deixa eu juntar os dois temas logo. Que talvez seja um tema que você busque mais na frente. Com certeza vai chegar. Então a gente já vai ensaiar para entrar nele aí. Eu gosto dessa época de fim de ano, exatamente por isso. A gente conversou sobre isso, inclusive, a semana na livraria. Tudo que me remete a recomeços é interessante, porque o nosso Deus é um Deus de muita misericórdia. O senhor falou agora do domingo, que é um recomeço, exato, né? Todo domingo é um recomeço pra gente, né? Todo domingo é um recomeço. É como um aniversário, que são recomeços também. Né? É mais um ano de vida que se vai, é mais um tempo que Deus está me dando, né? O privilégio de viver uma nova vida, enfim. Então, final de ano, junto com o Natal, traz essa ideia. Né? O Natal me faz lembrar dele, que ele de verdade nasceu para nos salvar, veio para nos salvar. Me faz lembrar do processo como isso aconteceu, né? Me faz lembrar da história com Maria, né? Da forma como se deu o nascimento, que é muito lindo aquele contexto e é uma oportunidade da gente lembrar nas mensagens que a gente prega e fazer as aplicações bonitas que a gente pode fazer lá, né? O cântico de Maria, né? O magnificado. Meu Deus, que né? Coisa linda. O meu Deus, o meu Salvador, sua misericórdia sobre mim. É espetacular aquilo. Então, assim, junta-se isso ao fato de que está findando o ano. Eu tenho certeza que no coração das pessoas que nos escutam, a coisa acontece exatamente assim, né? Chegou mais um ano, fim de ano. A gente tem aquela impressão de cansaço, mas ao mesmo tempo de renovo. Né? Um ano vai embora. Esse ano que vem eu vou melhorar a minha leitura bíblica, né? A minha oração, eu tenho projetos para mim, assim. Eu vivo de projetos na igreja cada ano, né? Alguns que nunca se concretizaram. Mas que a cada ano a gente tem esse respirar novo de uma vida com Deus. Então, acho que o que a gente não pode é perder o foco disso, né? Não mercantilizar muito essa questão, mas, de forma geral, eu vejo com uma coisa muito positiva. Eu vejo se a gente souber aproveitar bem essa época para as nossas crianças que gostam tanto disso. Né? Natal cheio de luz, né? Cheio de brilho, cheio disso e daquilo. Então, se a gente souber aproveitar bem isso, a gente vai fazer boas aplicações e terminar ajudando na edificação da nossa família e da igreja, aproveitando esse processo, esse período, né? É verdade. Eu comparo isso, assim, nesse sentido de ensinar nossas crianças, né? Por exemplo, como, por exemplo, na Páscoa, né? Se fala muito sobre coelho, chocolate. Então, eu tenho um filho de 4 anos, né? E aí a gente, quando chega nessa época, eu não vejo nenhum problema você dar chocolate à criança e tal. Mas a gente aproveita e ensina o que é a verdadeira Páscoa. Isso aqui é um chocolate, mas a Páscoa é isso. O Natal, Papai Noel, isso. Essa semana mesmo eu disse ao meu filho, né? Você tá vendo essas luzes? Ele encantado já com as luzes de Natal. Ele disse, tudo isso aqui, filho, esse brilho, tudo isso é porque Jesus nasceu. Né? Nasceu um dia. E ele aprendeu, né? 2 dias depois ele estava falando, né?
que era por conta de Jesus. Então, isso enche o nosso coração. Então, é o que o senhor falou, a gente aproveita isso, né? E a gente faz com que Jesus seja conhecido cada vez mais, né? O porquê dele ter vindo, né? O porquê existe esse Natal, né? Por que ele teve que nascer, por que ele teve que morrer. Então, você termina falando do verdadeiro sentido, né? O que é o Natal real, o Natal verdadeiro. Então, acho que a gente pode aproveitar, né, essa época de final de ano, de recomeços, né? O senhor fez aí né, citou o culto, né, do que é um recomeço a cada semana, então você pode relacionar, né, com o culto também, né? Não deixa de ser recomeço no final do ano. Mas assim, a gente está passando um momento muito de guerras, quer dizer, guerra sempre tivemos, né? Mas assim, falando desse ano, 2024, né? A gente está terminando esse ano, e aí renova-se as esperanças, Natal, final do ano, e a gente escuta pessoas que dizem assim, mas eu acho que o ano que vem vai ser melhor. Pessoas otimistas que creem que vai ser melhor, recomeços, mas aí a gente vê um cenário de guerra, né? A gente está vendo guerra aí com Israel, na Ucrânia, com a Rússia, e tantos conflitos. Dá para a gente ser, vou usar uma palavra, otimista, né? Como ser otimista com esse ano vindouro, diante de tantos desafios, né? A gente vê aí certas questões políticas, né, culturais, e nós como cristãos, dá pra gente, porque tem aquele que diz assim, não, mas a Bíblia já disse, vai ser assim, daí para pior, porque Jesus está perto de voltar, e parece que é um comodismo, deixa assim mesmo, a Bíblia já dizia que ia ser, né, vai haver perseguição, a gente não tem direito de ser otimista? Tem, mas dentro do contexto bíblico mesmo, né? A gente precisa aprender a equilibrar essas duas coisas. Por exemplo, eu falei agora há pouco sobre o final do ano ser um momento de recomeço, da gente pensar, por exemplo, como é que a nossa vida espiritual pode ser melhor no próximo ano? Como é que eu posso aproveitar melhor o meu tempo com minha família? Né? Como eu posso aproveitar mais daquilo que Deus tem me concedido? Né? Então, tudo isso é positivo nesse sentido. E é interessante que você pense assim, até porque pensar assim demonstra um coração grato, que reconhece que Deus é que tem sido generoso, né? Ao mesmo tempo, de fato, há uma mensagem bíblica, e eu não quero ser aqui o profeta do caos, sim, e nem preciso. Está aí a visão escatológica para isso, né? A compreensão escatológica para isso. Jesus deixa muito claro que a tendência desse mundo, usando aquele simbolismo das dores do parto, né? Lembra quando ele fala das dores do parto? Né? Então ele coloca a ideia de que os sofrimentos são como dores do parto, né? São como contrações, que ao mesmo tempo em que se intensificam essas dores, o tempo entre uma e a outra vai ficando cada vez menor. Essa é a tendência do mundo. Você vê guerras hoje em dia, elas sempre existiram. Sim. Mas a tendência é que isso aconteça com mais frequência. É uma pena, é uma tristeza você pensar assim, é uma realidade. O comodismo não cabe a nós, a insensibilidade não nos cabe, porque nós somos seres humanos, são os nossos pares que morrem em guerras, são homens e mulheres que morrem em guerras, né? Então, a guerra e o sofrimento humano deve nos fazer chorar, deve nos fazer sofrer, deve nos fazer orar, suplicar a Deus por sua misericórdia. Esse é o nosso papel, ensinado por Jesus, inclusive pelos seus apóstolos aqui. Ao mesmo tempo entendendo o que é que Deus vai fazer com esse mundo, o que Deus está fazendo com esse mundo. Então, a gente precisa equilibrar bem essas duas coisas. A gente quer assumir o papel de Deus nessa... A ele cabe a condução desse mundo dentro daquilo que ele profetizou, isso é um fato, daquilo que foi profetizado, e isso é uma realidade. E a gente sabe o que é isso, já espera disso, tem fé, inclusive, nisso, né? E vive essa expectativa, e experimentando-a, inclusive, em nossos dias. Ao mesmo tempo que a gente precisa continuar a nossa vida aqui, né? Sendo otimista, por quê? Porque ele disse que no mundo a gente teria essas aflições, especialmente naquele contexto de perseguição e tudo mais, mas de uma forma geral, como um princípio, a gente pode pensar assim, sofrimentos que são comuns a todo mundo por causa dos pecados, mas que ele não nos deixaria. Ou seja, a nossa alegria, de fato, precisa estar no contexto escatológico, não é? Ele está nos levando para o céu. Isso é um fato. O Salmo 23 deixa isso muito claro. Né? Ou seja, vou passar pelo vale da sombra da morte, mas eu não vou ter medo porque ele vai estar comigo, mas eu vou passar pelo vale da sombra da morte, que muitas vezes me levará à própria morte, mas ele está comigo.
né? E a missão dele, a ideia é que ele está nos conduzindo para os pastos verdejantes e as águas de refrigério. É nisso que eu me alegro, né? E aquilo que ele me concede no dia a dia, a oportunidade de viver, de trabalhar, de ter a minha vida com a família, de ter a minha vida com a igreja, de desenvolver a minha vida espiritual, porque esse é o meu grande, deve ser o nosso grande afã, né? O nosso grande objetivo, desenvolver espiritualmente, esperando aquele grande dia. Então, assim, a nossa grande alegria está naquele grande dia. Essa é a nossa alegria, não é? Porque tudo que a gente está vivendo aqui é tão passageiro que muitas vezes não dura um dia. Você já percebeu isso? Não dura um dia, né? Eu gosto muito de lazer por isso. Porque a gente não pode viver de lazer. Aí você vai, goza do lazer ali de uma semana, às vezes as férias de 15 dias, e encerra. É bom que isso aconteça mesmo. Para você entender que o prazer, nosso prazer, está na volta dele. Né? Tá na volta. Volta à realidade, ao trabalho, às dificuldades, às contas, à doença. Não é? Tem que ter essa realidade. Tem que ter, para a gente valorizar aquilo que nos espera lá na frente. E é isso, a nossa alegria está voltada nela. E isso não nos impede de, no dia a dia, ter esses prazeres com o Senhor. Ter esse otimismo do próximo ano. Que bom que vai fechar o ano, vou fazer tal curso, vou fazer assim, vou orar para que Deus conceda a graça de ter misericórdia, que acabe essas guerras. O nosso pensamento tem que ser esse. Ainda que entendendo que há um propósito de Deus, que está sendo cumprido e que vai ser cumprido até o fim. Né? Isso Amém. É uma verdade. Amém, amém, pastor, amém. Pastor, tem uma lamparina aí do seu lado. O senhor pode pegar, por favor? Claro. Olha. O senhor olhando para esse objeto, lembra de algum versículo bíblico? Diga aí. Sim, tem alguns, né? Mas você quer um? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Né? Foi o que eu pensei. Foi? Foi. Então eu devia ter puxado o outro, né? Não. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Como é que o cristão, no dia a dia, pode vivenciar essa verdade? Ela é tão óbvia, né? Nós somos homens perdidos, no sentido de que precisamos de uma condução. E essa condução, a proposta de Deus é que Ele seja o nosso condutor. Né? E aí Ele faz com que olha que espetáculo. Ele faz com que a sua condução seja escrita, traduzida, Sim. espalhada, para que o povo de Deus tenha acesso à sua condução. Eu terminei hoje o sermão que vou pregar domingo na igreja, na sequência. Eu estou dando 1 Tessalonicenses, né? Vou entrar no capítulo 4 domingo. E Paulo orientando ali os Tessalonicenses sobre como viver a vida sexual, Sim. logo no início, né? Capítulo 4 ali. Desenvolver, ele manda ele chega a dizer assim, vocês já viveram isso, vocês já estão vivendo essas coisas, mas continue progredindo. Então, são recados de Deus o tempo todo, né? Deus falando o tempo todo ali. Aí mais à frente, na sequência, ele fala sobre a vida sexual, como viver a pureza sexual. Então veja, olha que generosidade esse Deus. Ele poderia ter nos salvado sem nos deixar a sua instrução. Sim. Mas ao mesmo tempo que ele nos salva, ele nos ensina. Já viu aquela frase que diz que a boa mãe é aquela que cuida, né? Não é aquela que gera somente. Mas ele é a perfeita mãe, né? Nesse sentido. Mas ele não é Deus mãe. Não. Mas ele é a perfeita no sentido de que, por meio do Espírito Santo, ele nos gera novamente e, ao mesmo tempo, continua a nos ensinar. Até o fim da nossa vida, ele vai nos ensinando. Né? Então, é por meio da Escritura Sagrada que eu consigo encontrar o caminho onde eu devo andar. O que eu devo fazer para agradar esse Deus? Né? Ou seja, de verdade, é aqui que a gente encontra, né? Eu gosto, uma vez eu estava meditando com minha esposa e achei bonitinho, falei desse versículo para ela, porque ela dentro da particularidade dela, ela estava vivendo uma relação lá, uma situação, e aí quando a gente fez a meditação do dia, ela fez, agora Deus me trouxe luz. Isso que foi? Não, porque eu estava para decidir uma coisa, mas aí eu gostei quando ela disse assim, agora Deus me trouxe luz sobre esse assunto. Olha, aí eu lembrei do texto, verdade, né? Então veja, é luz de verdade, né? É quem diz, olha, por aqui não. Essa é a forma correta de agradar a Deus. Né? E o bacana é que é um desafio para a nossa própria alma, porque muito daquilo que a gente vivencia e gosta de fazer, Deus abomina. Então, ao mesmo tempo que ele revela, aquilo nos choca. Mas, Senhor, é isso mesmo? Eu tenho que perdoar de novo? É sério?
Né? Então, louvado seja Deus pela Escritura Sagrada, né? Que bom que Ele nos deixou essa lâmpada. Então, é nesse contexto que a gente precisa entender a Escritura. Né? É interessante. A palavra de Deus, né? A Bíblia Sagrada, ela tinha um livro que, eu não sei se ainda é publicado, mas acho que era 10 coisas... acho que era assim, 10 coisas que eu gostaria que Jesus nunca tivesse dito. Olha, né? E aí, eu não sei se ainda é publicado, mas ele falava justamente dessas passagens que... Aí eu lembrei de Agostinho, né? Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, que dizia, né? Leia a Bíblia contra você, né? E geralmente a gente tem a tendência de ler a palavra de Deus e lembrar do irmão, da esposa, ó, tá vendo? Aqui tá errado aqui, isso aqui, né? Tem que consertar isso, tem que melhorar naquilo, né? Quando na verdade a gente tem que lê-la como um espelho, né? Primeiramente é a gente, né? Exato. Então, eu esqueci o que eu ia falar sobre isso agora. Mas, enfim, é sobre a palavra de Deus nos mostrar, trazer clareza, seja nas nossas falhas. Eu entendo assim também, né? Que esse versículo também pode nos trazer esse esclarecimento, né? A palavra de Deus traz luz para o meu caminho, no sentido que eu tô encontrando aqui uma falha que eu não tinha percebido, né? Ao mesmo tempo que ela também me ilumina o caminho, né, que me leva até ao céu, né, ao encontro com o Senhor. Então, como a palavra de Deus é rica, né, e ao mesmo tempo eu fico pensando, né, como a humanidade que está em trevas, porque o homem sem Deus ele está em trevas, né, ele acha que está na luz, ele acha que está, né, no controle de tudo, mas na verdade ele está nas trevas. E a palavra de Deus ela é verdadeiramente esse farol, né, esse candeeiro. Exato. Que ele consegue andar sem tropeçar, né? Sem se desviar por esse mundo, pelas coisas, se distrair, né? E a gente, talvez seja isso que nos mova, ou nos deveria nos mover mais ainda da gente anunciar essa palavra, né? Eu tenho um amigo que ele se converteu. Ele foi convertido justamente, interessante, ele teve um sonho, que ele estava indo junto com toda a humanidade e de repente ele estava caindo no abismo, né? E ele teve esse sonho, ele ficou inquieto e começou a ler a Bíblia e se converteu lendo a Bíblia, né? Quer dizer, como foi um farol, como foi uma lamparina ali para que ele pudesse conhecer a Deus, né? E foi a Bíblia, né? Foi a palavra de Deus que trouxe. Então, talvez por isso ela é odiada por muitos, né? Foi trancafiada por muitos durante alguns bons tempos, né? Talvez por isso, né? Aquele filme, O Livro de Eli, não sei se você assistiu. Sim, Lembra do caso lá, né? Que tem uma cena muito forte, que ele procura o livro, né? Manda lá os seus compassos procurarem a Bíblia, né? Porque ele sabe o poder que ela tem, né? Então, ao mesmo tempo, eu lembro da antiga serpente, né? Tentando manipular a palavra de Deus. E aí hoje, com tantos ministérios, tantas igrejas, né? A gente sabe que tem muita igreja séria, tem muitos pastores, homens de Deus, né? Que levam a vida ministerial a sério. Mas, infelizmente, a gente vê também muitas pessoas que deturpam, tentam fazer o que a velha serpente fez, né? Mas não foi assim que Deus falou, quando na verdade Deus não tinha falado aquilo que a antiga serpente estava afirmando, né? Então parece que hoje a coisa é mais sutil. Você não precisa tirar a Bíblia do povo, basta você conduzir do jeito que você quer, né? Aquela passagem bíblica e você consegue tirar o povo do caminho. Isso parece que é mais perigoso ainda, pastor, do que você dizer, olha, não leia a Bíblia. Não, mas leia a Bíblia dessa forma, né? É a questão da exegese e exegese, né? Que tem uma diferença, né, pastor? O senhor é professor de seminário, né? Qual é a diferença? Explique pra gente. Exegese e exegese. Eu errei. Uma palavra complicada. Complicada, né? Uma com X, exegese. É a ideia da interpretação textual, né? Onde a própria Bíblia ela vai trazer essa interpretação. Eu acredito, Altair, que toda a carência que a gente tem hoje toma por base a Escritura Sagrada, né? Por exemplo, se a gente não prepara bem a nossa... É por isso que eu sempre digo,
O problema é sempre a Escritura. Ela é a mãe de toda a heresia também que aparece. Lutero. Né? Ela é a mãe de toda a heresia. Então, se a igreja ela é bem preparada, ela vai conseguir entender isso bem. Deixa eu colocar de uma forma prática isso. Você vai para a igreja reformada, na época da reforma, você vê que uma vez que eles começaram a produzir seus documentos de fé, suas confissões, esse era o conteúdo estudado. Sim. Começava a se estudar uma confissão de fé, os congregacionais têm a Savoia, né? Isso. Os presbiterianos, a gente vai Calvino no primeiro podcast de vocês, né? Os presbiterianos, a de Westminster, né? Isso. Os batistas, a Batistinha, de Londres, 1689. Então, veja só, quando eles terminavam de estudar a confissão de fé, o que é que nós vamos estudar agora? Não. Vamos para o primeiro capítulo, né? Porque a confissão levava você à Escritura Sagrada, trazendo a compreensão do que é que aquilo estava sendo dito, né? Então, havia uma apreciação pela compreensão da Escritura muito maior. Você conseguir convencer um menino, um rapaz, uma moça, que tinha esse tipo de preparação, né, de determinadas heresias, era a coisa mais difícil do mundo. Né? Eles conseguiam ser sensíveis às heresias assim. Hoje em dia você não consegue ver isso. Né? As pessoas chegam para você, pastor, o que o senhor pensa disso aqui? Isso não é possível que você está fazendo esse tipo de pergunta. Não é possível isso. Há tanto tempo que você está na igreja e não consegue. Você nota que não há um apreço muito grande pela teologia, pela compreensão bíblica. Não há. Né? Então, enquanto a igreja não resgatar isso, eu vou fazer isso aqui, eu vou colocar, mas não me entendam de uma forma errada. Sim. Enquanto a igreja não conseguir resgatar de uma forma completa mesmo, o apreço pela Sagrada Escritura, a gente vai precisar de alguns dias para formar a consciência cristã do povo. Né? Vai precisar de alguns dias para tentar criar a consciência cristã, formar, fazer o povo entender o que é de verdade aquilo ali. Aquilo que acontece em nossa cidade, por exemplo, pegando um gancho, não é? Aquilo não deveria ser surpresa para os nossos membros. Sim. Os nossos membros deveriam ver aqueles pregadores, bons pregadores que vêm, pessoas piedosas, bem preparadas, né? Pessoas de Deus, e olhar e dizer assim, é o que o meu pastor prega no púlpito. A gente viu isso na escola dominical, né? Não tem muito... Mas não é essa, não. Às vezes a reação que o pessoal tem é outra. Eu nunca vi isso. Né? Eu nunca vi esse texto desse jeito. Eu não sabia que era... Peraí, quanto tempo faz que você está na igreja, não é? Então, veja, é isso que abre a porta para o falso ensino, para o falso mestre, falso profeta. Sempre foi assim. Gosto quando Paulo escreve para Timóteo, e uma das maneiras de fazer eles calarem aí o falso mestre é exatamente ensinando a verdade. Quando ele coloca aquele contraponto, tu porém, se dedica a essa doutrina, né? Se dedica à doutrina, ensine isso ao povo, né? Prega isso. Então, se a gente perde isso, como de fato tem perdido, abre as portas para o que tem visto. São tantas heresias novas e absurdas que, sinceramente, eu não consigo compreender como é que um crente cai nessas coisas hoje em dia. Não é? Cai nisso. Então, é igual o golpe de internet, né? Sim. Que é tão manjado, muitas vezes você diz, não é possível que o cara vá cair, mas cai. E gente preparada, às vezes, cai nisso, né? Então, a mesma coisa acontece com a Sagrada Escritura. Infelizmente. E qual é o grande problema além disso? Veja, voltando para esse tema, que esse tema, para mim, é o principal. É por meio dela que Deus se comunica conosco. É por meio dela que Ele me ensina sobre quem eu devo ser, segundo a sua vontade. Se eu a abandono, eu ignoro o próprio Deus. Você falou que a igreja foi privada do povo, né? Ela foi calada durante um período. Mas muito crente tem feito isso nos nossos dias, quando não vive uma vida devocional, por exemplo. Sim. Quem é o inimigo disso? A nossa própria alma, muitas vezes. Porque o que nós vamos encontrar aqui muitas vezes não agrada a nossa alma pecadora. Né? A gente não quer ouvir Deus dizendo, olha, eu não gosto quando você faz isso. Eu quero que você faça aquilo que sua alma não quer fazer. Né? A vida devocional, ela ajuda você nesse processo de mortificação. Fazendo John Wayne agora para discussão, né? ela vai ajudar você na mortificação, né? Do seu próprio ser nesse sentido. Então, se eu me afasto da vida devocional, eu me afasto do próprio Deus. Eu posso estar na igreja, dominicalmente ali celebrando o primeiro dia, como a gente colocou, essa renovação com o Senhor e tudo mais. Mas se eu não tenho esse apreço pela Sagrada Escritura e ela não faz parte da minha vida no cotidiano, eu estou calando Deus na minha vida. Eu estou calando. A gente escuta tantas vozes, né? Com a velocidade da comunicação que a gente tem hoje em dia, os nossos posicionamentos políticos, a gente escuta o programa tal, o político tal, o ciclano tal, mas a gente não tem aquele tempo mais de parar, muitas vezes, para ouvir Deus falar ao coração por meio da Sagrada Escritura. E, mais uma vez eu digo, por que isso não acontece? Por que a gente tem tanta dificuldade em viver a vida devocional? Você já percebeu isso? Você começa lá, não, eu vou fazer um programa de devocional, né? Vou fazer o merchan agora. Aí você compra lá o pão diário. Muito bom o pão diário.
Não é de alho, viu? Não é pão de alho. Não é o pão diário, que é muito bom também no churrasco. É pão diário. Você compra o pão diário, eu sempre digo isso na igreja. Aí tá lá com sua Bíblia de preferência, na sua tradução, seu pão diário, seu caderninho, faz o kit de começo de ano. Aí coloca lá na cabeceira, né? Todos os dias você levanta, você separa lá o seu material, aí você lê o comentário do pão diário lá, lê o texto bíblico que ele remete a você. Exato. Por que eu sempre recomendo o pão diário, o presente diário? Porque ele manda você para um texto mais extenso da Escritura. Você vai ler mais textos, então você lê os textos, lê o comentário, escreve aquilo que você aprendeu do texto bíblico que foi trazido no comentário, foi aquilo que Deus falou no seu coração naquele dia. Todos os dias você tem o que dizer sobre o que Deus falou com você. Se você encontrar alguém que faz devocional todos os dias, perguntar, foi o que Deus falou com você hoje? É verdade. Ele vai ter sempre o que dizer. Sempre. E às vezes respostas para as suas próprias indagações. Encontra com alguém que está vivendo determinadas crises e lembra da devocional. E vai ter sempre o que dizer também nesse sentido. Não é? Então veja como isso é benéfico. E isso é o que vai nos mudando. Por que vai nos mudando? Porque esse aqui é o básico da relação com Deus. Altair, se eu for todos os dias na tua livraria, né, e conviver com você todos os dias, se eu começar a arrumar um trabalho lá com você na sua livraria, né? E tiver lá todos os dias com você, durante alguns anos, de alguma forma a gente vai se parecer. Né? Ou você um pouco comigo, eu um pouco com você, porque esse contato, esse convívio, né, vai fazendo com que a gente se pareça um pouco. Né? Eu vou chegar em casa e a esposa diz assim, você está dizendo isso, você está aprendendo isso com o Altair. Né? A mulher diz, você está andando muito com o pastor Darquinha, por isso que você está... Isso é o que acontece no processo da vida devocional. Sim. Quando eu tenho a minha vida devocional ativa todos os dias, lendo a palavra todos os dias, orando todos os dias, adivinha com quem eu vou me parecer? Eita. Não é? É verdade. Mas a minha alma não quer isso. Não quer. Porque se parecer com ele, eu vou ter que negar a mim mesmo, como ele mesmo disse. E a alma não quer. Ela quer os prazeres, né? Os prazeres que muitas vezes vão contra a vontade de Deus. Então você vai notar que você vai conseguir fazer sua devocional 10 a 15 minutos. 10 a 15 minutos. Aí faz no primeiro dia, na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Aí chega a sexta, você falhou ali por alguma razão. Aí no sábado eu não vou fazer porque domingo já tem um culto. Aí na segunda-feira começou, mas na terça não fez. E você nota que você muitas vezes não consegue manter uma rotina. Você vai para a academia muitas vezes todos os dias. Você vai para o trabalho todos os dias. Né? E encara todo aquele tempo lá no seu trabalho e tudo mais. Mas a vida devocional de 10 a 15 minutos você não consegue manter. Tem alguma coisa estranha nisso. Né? E para um batista dizer o que eu vou dizer agora é tem uma coisa mística aqui. Mas tem um segredo místico aqui, sim. Tem. É uma questão espiritual. Porque a única forma de você desenvolver como crente é viver essa relação com Deus. Não há segredo, não adianta fazer vigílias, isso e aquilo. É o dia a dia ao lado do Senhor, vivendo a vida devocional. É difícil no início de manter, mas depois de um tempo se torna um prazer. Né? Eu já ouvi pessoas que dizem assim, pastor, às vezes eu venho do trabalho, faço minha devocional à noite, quando chego em casa, e venho do trabalho dentro do ônibus e pensando, meu Deus, o texto de hoje vai ser a sequência do texto. Ele já está esperando chegar em casa, às vezes não quer nem jantar, ele quer se debruçar para entender o que Deus vai falar. Eu queria tanto viver esse tipo de experiência. Vida devocional promove isso. Agora, isso a um longo prazo, né? Sim. A um longo prazo você vai notando. E as pessoas vão notando a sua mudança de vida. As pessoas é quem começam a dizer assim, você está diferente. Está acontecendo alguma coisa, né? Você está andando com alguém, não está? Vida devocional é a coisa que promove, é a única coisa que promove essa mudança de vida. Gente, não foi por outra razão que Deus nos deixou a Escritura Sagrada. Esses meios da graça, a Escritura Sagrada, fez com que homens dessem a sua própria vida para traduzi-la. Você vê a história de João Ferreira de Almeida, você fica impressionado. Não é? Uma criança praticamente, quando começou. Né? Então veja, isso tudo levantado por Deus. Para que isso? Por que Deus fez isso? Para a gente dizer que não precisa, para ficar dependendo muitas vezes somente do pastor, daquela alimentação no domingo. Eu estou encerrando essa fala, mas deixa-me contar um exemplo do meu pai. Meu pai faleceu bem idoso, e papai uma vez foi no médico, e o médico disse, olha, seu Valdivino, você precisa fazer caminhada. Fazer uma caminhadazinha todos os dias ali, pequenininha, que o senhor tem uma certa idade, mas movimentar o corpo de alguma forma. E papai... Chegou no sábado e papai desapareceu, não apareceu mais em casa e ficou todo mundo preocupado e aquela coisa toda. E a gente descobriu depois que papai tinha ido para Lagoa Seca a pé no sábado. E quando a gente foi conversar com ele, mas pai, por que o senhor fez uma loucura dessa? Eu não tenho idade para...
uma tirada dessa daqui para Lagoa Seca, né? Com essa idade, sem ter essa experiência de estar caminhando, né? Tem essa prática. E foi porque eu não tive tempo durante a semana. Aí eu juntei tudo pro sábado. Ao ponto de ter um ataque, né? Caminhando. Para compensar. Mas é mais ou menos isso que a gente vive. Todo domingo escuta aquilo que o pastor diz lá, porque ele se prepara para dizer e tal e tudo mais, mas durante a semana inteira não tem um contato com a Escritura Sagrada. Nós não vamos conseguir progredir na vida espiritual. Não há outro jeito. Por que o senhor está dizendo isso? Porque Deus diz em sua palavra: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é o que vai santificá-los. Não tem como viver a santificação sem isso. Não tem como ter forças para vencer os pecados sem orar, por exemplo. Jesus nos ensina a orar e no contexto da oração ele diz: olha, peça a Deus, livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação. Eu não oro, eu não costumo orar, caio em tentação. E não consigo me ver. E ainda questiono Deus nas poucas orações que eu faço. Senhor, por que eu não mudo? O Senhor não disse que está comigo, o Espírito Santo habita em mim. Ele me deu os meios de graça para isso. Né? Então, enquanto a igreja não volta para a Escritura Sagrada, não desenvolve espiritualmente, não consegue ter discernimento para entender as heresias do nosso tempo, não consegue. Né? Não consegue ter discernimento para entender se o Natal não consegue ter percepção, né? Sensibilidade para discernir o que é certo e o que é errado muitas vezes. Então, tudo aquilo que a gente conversou de certo modo aqui, se você tem uma compreensão bíblica salutar, né? Isso vai filtrar muito disso. Mas se você não consegue ter isso, porque não tem acesso à Escritura Sagrada, aí você vai olhar alguém dizer que a Bíblia precisa ser revista, né? Ela precisa ser atualizada, e você vai talvez olhar com isso com simpatia. Se você escutar alguém dizendo: Jesus é a chave hermenêutica, soa bonito isso, né? Soa eloquente até, e dependendo da pessoa, aí é que parece ser eloquente. Se tiver um aspecto de profeta, aí é que a coisa funciona, né? Então, se você não estiver bem preparado para isso, vai sempre errar, não tem jeito. Então, essa é a nossa vida. A gente não tem muito mistério, Altair. A gente tem que viver o feijão com arroz. A Escritura Sagrada, a oração, a vida em comunhão com a igreja, que é difícil. São muitas mentes diferentes, pessoas diferentes, vivendo o desafio da relação. Não é? Mas tudo isso está no projeto de Deus. Tudo isso no projeto de Deus. É como quem diz assim: olha, viva isso e não tem como errar. Né? Medite na Escritura Sagrada, faça as suas orações, caminhe e convive com sua igreja, não tem como errar. Você vai desenvolver espiritualmente. Essa é a promessa dele. Né? Tá claro, e essa é a razão da gente muitas vezes não conseguir vivenciar isso, essa experiência. Eu não estou falando com isso, com tudo, que são questões que te levam ao céu. Sim, a palavra do Senhor deixa muito claro, a fé em Cristo Jesus, né? Sua confiança no que ele fez na cruz do Calvário, que é um dom de Deus, que não vem da gente. É isso que vai nos levar ao céu, né? O Senhor traz essa como uma realidade. Mas os meios da graça servem exatamente para o nosso desenvolvimento aqui. Eu gostei do que... Eu não vou recordar se foi o pai ou o filho, o Weber Campos. O Weber, sim. Não é? Acho que foi o pai que disse isso. Que ele olha para aquele texto escatológico que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não é? E ele diz assim que esse enxugar dos olhos toda lágrima lá, por que ele faz enxugar dos olhos toda lágrima se o cara já está vivendo a realidade do céu? Aí diz assim, muito provavelmente... Agora está a compreensão dele, né? Muito provavelmente, porque a gente vai ter essa recordação de que devia ter sido melhor a nossa vida aqui. Mas agora você já está no céu, não precisa mais disso. Mas me deixe chorar. Me deixe chorar, né? Me deixe chorar por essa realidade, né? Por não ter vivido muito isso. Então, é possível sim, a gente vai lamentar isso, vai lamentar o fato de que a gente não aproveitou bem a vida. Aí volta o tema do ano. Sim. Tá aí, vamos renovar. É uma oportunidade a mais aí. Chegou dezembro, né? Chegou. Domingo agora é dia 1º, né? A gente tem esse mês agora para se preparar bem, já vivendo a vida devocional durante esse mês, para quando entrar no próximo ano, já está bem treinado, digamos nisso, né? Digamos assim, já está bem vivenciando essa experiência da vida devocional. Né? Essa é uma realidade. É verdade, é verdade. Pastor, a gente está quase no final, né? Já do nosso segundo podcast, 316 podcast. E eu queria que o senhor olhasse para essa câmera aqui. Essa aqui é sua. Certo. Certo. E o senhor deixasse
uma mensagem de esperança aí para o próximo ano. Enfim, o final do ano agora chegando e também o ano que se aproxima. E o senhor poderia deixar uma mensagem aí para as pessoas que estão assistindo a gente, né? Que vão assistir esse podcast, sobre esperança. Certo. Eu vou falar algo que eu falei essa semana no seminário. Um aluno me perguntou qual era a diferença da graça para a misericórdia. E a gente explicando sobre isso, terminou entrando nesse tema do pecado. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. E ao mesmo tempo, no mesmo texto, no mesmo livro, na mesma carta, é dito que todos os homens pecaram. Soma as informações. Se o salário do pecado é a morte e todos os homens pecaram, o que todos os homens merecem? A morte. E só é o que a gente merece, de verdade. Ao mesmo tempo, o que é graça? O que é graça, Altair? De uma forma bem EBD. Bem EBD. É favor e merecido. Favor e merecido. Eu não merecia. Então é aquilo que a gente não merece. Se a única coisa que a gente merece é a morte, segundo os textos que eu li, que eu citei, tudo aquilo que não é morte é graça. Às vezes a gente chega no final de ano desse com alguns sofrimentos, né, com algumas lamentações. Por que isso aconteceu? Por que o emprego? Por que o abandono? Por que a doença? Por quê? Porque a gente tem a tendência de ver o copo meio vazio. Copo na metade, para a gente é como se ele estivesse esvaziando. Mas se você lembrar que tudo aquilo que não é morte é graça, você vai ver o quanto Deus tem sido gracioso. Porque nós não merecíamos a vida, somente a morte. E esse mesmo Deus que tem sido gracioso conosco hoje e que tem nos concedido a vida e tudo aquilo que a gente tem vivido com benesses do Senhor, é o mesmo que vai nos acompanhar no próximo ano. Não é? Que não vai nos abandonar. É o único que não nos abandona. Nem a morte nos separa mais dele. Não é? Então, a nossa expectativa é viver um ano cheio de graça de Deus. Cheio de graça para conseguir manter uma vida devocional, como a gente discutiu aqui, né? Cheio de graça para a gente vencer os desafios da vida. Cheio de graça de Deus. Não é? Entendendo sempre que a nossa situação não é a pior. Não é? E que Deus tem sido muito gracioso. Se chegamos até aqui vivos, se chegamos até aqui providos por Deus, veja o quanto de graça o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. E mais ainda, uma mensagem àqueles que já chegaram à fé. Né? Puxa, a coisa mais especial da vida nós já temos. Porque tudo em comum com os demais, a gente tem também. Né? Quem conseguiu o emprego esse ano, muitos conseguiram. Né? Quem conseguiu manter a saúde esse ano, muitos conseguiram. Aqueles que conseguiram um namoro, muita gente conseguiu noivar, casar, ter filhos. Né? Esse foi um ano muito bom para muita gente nesse sentido. Mas quem vai romper esse ano, crente? Tendo certeza da salvação, tendo certeza de que o próximo ano você está caminhando com o pastor das nossas almas. Não há nenhuma manifestação da graça de Deus que seja maior do que essa. Então, que esteja nisso a nossa expectativa e a nossa esperança. Né? 2025, não é isso? 2025 está chegando. E ele está chegando junto. Né? Ele não vai deixar a gente viver 2025 sozinho. Né? Não fez em 2024, não vai fazer em 2025. Então, que nessa realidade esteja a nossa esperança. O Senhor é conosco. Eu costumo dizer, para encerrar, que nós não estamos indo para o céu. Segundo o Salmo 23, não. Lá não se fala só de ovelhas, né? Sim. Mas se fala de um pastor que não nos deixa faltar. Nós não estamos indo para o céu. Ele está nos levando para lá. E é por isso que a gente descansa nele. Vai chegar 2025, meu Deus, e agora que vai ser da minha vida? Eu vou descansar no Senhor. Né? Porque ele está me levando, ele está me conduzindo nessa vida. Que seja assim, que seja essa a nossa esperança no próximo ano. Amém, pastor. Amém. Glória a Deus. E assim nós encerramos, né, mais um podcast 316, um oferecimento da Livraria 316, com o apoio da Igreja 24 Horas, o seu aplicativo para igrejas, e o Paraíba Cristã, a sua página de eventos e agenda cristã da Paraíba. Pastor Darquinho, quero lhe agradecer mais uma vez, tá bom? Por ter aceitado o nosso convite. A alegria foi toda minha, o prazer foi todo meu. Muito bom tê-lo conosco aqui mais uma vez. Ótima experiência. Batendo esse papo.
né? Mais uma vez, porque a gente já sempre conversa, né? Sim. Mas pela primeira vez aqui no podcast. Então, meu desejo, o desejo de todos nós aqui que fazemos parte do podcast aqui, da livraria, enfim, que Deus continue abençoando sua vida, Amém. né? Sua igreja, que não é sua, é do Senhor, Exato. né? Seu ministério, sua família, tá bem? Que o Senhor ainda produza muitos frutos para o Senhor, Amém. ensine muitos alunos ainda no seminário, né? E continue pastoreando a igreja que o Senhor lhe entregou para cuidar, certo? Das ovelhas dele, né? Não das suas, das ovelhas dele. Amém. Tá bom? Então, muito obrigado. Encerramos mais uma vez aqui. Deus abençoe vocês. Agradeço também a cada um de vocês que está aqui conosco acompanhando nosso podcast. Deus abençoe e até a próxima. Como diz um amigo meu, até a próxima atração.